irmãos, uma boa noite a todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor estejam continuamente com vocês. Bom, a vida cristã ela tem muitos desafios, não é mesmo? Acho que qualquer pessoa aqui, seja por pouco tempo na vida cristã ou mesmo muito tempo na vida cristã, sabe que a vida cristã em si, ela é desafiadora. Ela é desafiadora não somente por causa das coisas externas que nos ocorrem, né? E que vêm ao nosso encontro e muitas vezes vêm de encontro, né? Porque vêm para derrubar, vêm para criar dificuldades, né? E nós precisamos, obviamente, crescer na vida. A gente precisa, de algum modo, se desenvolver. A Bíblia, inclusive, ensina que esse é o desafio que está diante de todos nós. Num grau menor ou num grau maior, todos nós temos muitos desafios, e o que é mais interessante é que os desafios eles vão mudando, no sentido de que as pessoas não experimentam necessariamente os mesmos desafios. Os desafios, às vezes, eles são bem distintos. Então, de repente, o que uma pessoa experimenta ou está experimentando agora é bastante distinto do que alguém num outro lugar esteja experimentando, ou mesmo um irmão em Cristo esteja experimentando. E obviamente que isso se passa por uma série de razões. Há muitas razões para isso acontecer. Há muitas razões. Há muitos desafios. É verdade que muitos desses desafios eles são externos a nós, eles vêm de fora. E nos alcança como indivíduos, nos alcança como pessoas, ou como famílias, melhor dizendo, e também nos alcança como igreja de Cristo. Nós precisamos muitas vezes aprender a lidar com isso, mas também aprender a lidar muitas vezes com as frustrações que a gente experimenta. Porque também, se há uma coisa que acontece na vida cristã, é que a gente se frustra. Não se frustra com a vida cristã, mas às vezes a gente se frustra com a gente mesmo. E às vezes, por contingência, a gente também pode se frustrar com o outro, que é algo natural, que é algo que acontece. Eu não estou aqui dizendo para vocês nenhuma novidade. É como eu disse, mesmo que você tenha pouco tempo de vida cristã, você é capaz de perceber isso nitidamente. Então não tem novidade naquilo que eu estou falando. A vida cristã, ela tem desafios, os desafios são muitas vezes externos a nós, mas muitas vezes nós somos também os desafios para nós mesmos, né? De modo que muitas vezes eu preciso suspeitar de mim, enquanto também você deve suspeitar de você. A gente tem que viver numa contínua suspeita de nós mesmos, inclusive. Mas é bastante interessante também que, mesmo sendo esse o quadro que muitas vezes a gente experimenta, existem algumas coisas que a Bíblia ela nos ensina e que podem ser muito úteis para que a gente consiga amadurecer cada vez mais e, amadurecendo, agradar a Deus em todas as coisas, havendo progresso na vida cristã. E eu diria que, num primeiro momento, esse progresso tem a ver com o que eu acabei de dizer sobre a necessidade de nós termos uma consciência de quem nós somos, de suspeitarmos de nós mesmos, para que, entendendo quem nós somos, buscarmos o refúgio onde devemos buscar. Eu não quero, obviamente, trazer aqui a vocês uma palavra positiva ou um pensamento positivo ou dar algum conselho de caráter psicológico, porque essas coisas podem ser úteis, mas não aqui. Aqui, o que nos fala a mente, o que nos fala o coração, é a Escritura. Tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a verdade que Deus revelou acerca dele mesmo para nós. E nisso está, inclusive, o padrão que eu preciso e que você precisa, para que Deus seja honrado através da minha vida e da sua vida, a despeito de todos os desafios internos e externos que a gente experimenta. Quer dizer, Deus tem que ser louvado em todas as circunstâncias.
E essa questão da gente conhecer a gente mesmo é fundamental na fé cristã. Só que você sabe, né? Para que a gente tenha uma clara consciência de quem a gente é, a gente não pode se medir pelo outro. Por quê? Porque o outro é tão pecador quanto eu. O outro, ele é tão obtuso quanto eu. O outro é tão transgressor quanto eu. O outro é tão iníquo quanto eu. Então, o outro, assim como também eu, não somos uma boa referência para nós mesmos. E nós vamos errar todas as vezes que nós fizermos do outro, e aí eu digo o outro igual, o ser humano, uma referência para a gente. E mais uma vez, para onde a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para algo, ou a gente precisa olhar para alguém que esteja fora de nós mesmos, que seja maior, que seja glorioso, que seja santo, que seja justo, que seja repleto de amor, repleto de graça, repleto de misericórdia. Considerando isso, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 131. É um pequeno salmo de apenas 3 versículos. Eu quero que você seja cauteloso enquanto nós estivermos lendo o texto. Quero que você preste atenção naquilo que o salmista está falando. Salmo 131, ele é um salmo pequeno, apenas 3 versos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. É um salmo pequeno, não é? Mas um salmo muito rico. Salmo 131, ele faz parte de um bloco importante dentro do livro dos Salmos. É bem interessante que o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 rolos. Algumas versões, inclusive trazem as divisões do livro dos Salmos em 5 partes. 5 partes. Só a título de exemplo, o primeiro rolo vai do capítulo 1 de Salmos até o capítulo 41. Capítulo 42, ele inicia um novo rolo. E assim sucessivamente até chegar o 5º rolo. O 5º rolo, que vai até o Salmo 150. Este texto, ele está no último rolo. No 5º rolo. E é muito interessante essa questão de um 5º rolo. Por quê? A lei do Senhor, ela também foi dada a Moisés em 5 rolos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali Deus estabelecia os padrões pelos quais o seu povo de Israel deveria viver. A maneira como Israel deveria proceder diante dos desafios e das seduções do mundo à volta, que era um mundo pagão, distante, portanto, de Deus, que não temia o Senhor, e Israel estava sendo treinado pelo Senhor, estava sendo preparado pelo Senhor para aprender a viver no meio de um mundo sedutor e pagão. Por outro lado, nós encontramos os 5 rolos no livro dos Salmos, que também é emblemático nesse aspecto para demonstrar basicamente que se lá Deus está preocupado em revelar a lei ao povo para que o povo aprendesse a viver,
nos 5 rolos dos Salmos, é na verdade o servo de Deus se deparando com essa lei e tendo que aprender a viver de uma maneira que honrasse a Deus com base na lei que Moisés tinha dado. E o legal do livro dos Salmos é que nós vamos encontrar aqui um servo que ele se assemelha muito a nós. Um servo que se alegra, mas que também se entristece. Um servo que dá gargalhadas, mas que chora. Um servo que tem saúde, mas também tem dor. Um servo que vê o bebê nascer, mas que acompanha a morte e o luto de alguém. Um servo que investe para que as coisas deem certo, mas também um servo que vê tudo perder-se. Muito próximo de nós. E é importante a gente lembrar isso por uma razão. Parece que a gente vive num mundo de faz de contas. E quando eu digo mundo de faz de contas, eu estou aqui me referindo ao contexto da própria igreja. Porque às vezes a sensação que a gente tem é que a gente não nos é permitido sofrer. E que, aliás, o sofrimento que a gente tem é falta de fé. Talvez haja incredulidade, quem sabe pecado. Você sabe do que eu estou falando. Sem nos darmos conta, nós somos um pouco fariseus, que diante do sofrimento chega para Jesus e diz assim: Senhor, quem pecou? Este ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus se espanta e diz: ninguém pecou. Ele nasceu assim para que a glória fosse de Deus. Mas muitas vezes nós olhamos a dor e o sofrimento experimentado por nós mesmos, e isso ninguém precisa dizer para a gente não. Há uma voz aqui que diz para a gente que talvez seja falta de fé, haja algum nível de incredulidade. Questionamos até se somos crentes em Cristo Jesus. Como se o sofrimento, a dor, a tristeza, o choro, a lágrima, não pudessem nos acompanhar. Mas quando eu olho para o livro dos Salmos, o que é que eu vejo? Eu vejo um servo de Deus que é fiel, mas que sofre, um servo de Deus que é fiel, mas que sente dor, um servo de Deus que é fiel, mas chora, um servo de Deus que pranteia, que luta e que é servo. Alguém em que Deus se agrada, alguém que consegue exaltar o nome do Senhor a despeito de toda a sua dor e de toda a sua luta e de todo o seu sofrimento. O livro dos Salmos, portanto, é um livro que nos traz isso. E esse 5º rolo vai tratar exatamente dessas questões humanas e como lidar com essas questões humanas. Mas sabe o que é mais interessante? É que dentro desse rolo há um bloco. Você já ouviu falar no Cântico dos Degraus? Ou Cânticos de Peregrinação? Pois é. O Salmo 131 é o 12º salmo de uma série de 15 salmos chamados de peregrinação, que começa lá no capítulo 120 e vai até o capítulo 134. Os salmos de peregrinação, eles eram entoados quando o povo se dirigia para Jerusalém. Havia 3 grandes festas que o povo precisava se deslocar de suas vilas, de suas cidades para Jerusalém. 3 grandes festas. Por exemplo, a Páscoa, o Pentecostes, e também a festa dos tabernáculos. Eram festas que o povo saía de suas cidades e ia para Jerusalém. E chegando em Jerusalém havia uma belíssima cerimônia. O templo de Jerusalém, no Monte Sião, num local alto, portanto, em relação a quem está, por exemplo, no Monte das Oliveiras, olhando para o monte do templo. E aí, lá especificamente no acesso ao pátio do templo, os degraus. E a ideia que se dá é que os levitas, na época, eles circundavam aqueles degraus numa espécie de zigurate. Sabe o que é um zigurate? Zigurate é uma construção em que há escadas dos 4 lados. Então você pode acessar pelos 4 lados e você chega a um topo. Um zigurate. E a cada degrau, dos 15 degraus do templo, eles cantavam um salmo. 120,
121, 122, e lá no 12º degrau, quando eles já estão prestes a olhar todo mundo, eles cantam o Salmo 131, já preparando para o final. E o que esse salmo trabalha? Este salmo demonstra que o salmista tem uma clara consciência de quem ele é, mas ao mesmo tempo ele tem uma clara consciência de quem Deus é. São duas coisas, portanto, importantes. Ele sabia quem ele era, e ele sabia quem Deus era. Esses dois elementos são vitais, e aí eu volto ao início da minha fala, para a gente entender como é que de fato a gente pode amadurecer, como de fato a gente pode crescer, para que a gente se torne aquilo que Deus quer que a gente seja. Já não tomando o outro como padrão, mas tomando Deus como um padrão, que de fato é o padrão. E se obviamente Ele é o padrão, ninguém mais seria padrão, porque você não tem padrões, você tem um padrão nesse aspecto. E esse aspecto vai apontar para Deus como sendo o meu padrão, o seu padrão. O meu padrão, o seu padrão, para que nós honremos a Deus, para que nós glorifiquemos a Deus, para que nós aprendamos acerca de nós mesmos, mas também que nós aprendamos acerca de Deus. Mas é muito interessante, porque quando nós olhamos para nós mesmos, e eu gosto muito de usar uma metáfora que para mim é bem emblemática, a gente normalmente não vê coisa boa não, né? Todos nós provavelmente temos espelho em casa, não é verdade? No momento, muitos de nós usamos o espelho antes de vir para cá, pelo menos para passar um pente no cabelo, não é verdade? As mulheres talvez um pouco mais detalhadas, para olhar outros detalhes que os homens não se importam muito neles mesmos e às vezes nem nas mulheres, porque às vezes nem elogia, né? Mas o fato é que nós temos espelhos em casas. Mas há um espelho para o qual a gente tem muita dificuldade de olhar, que é um espelho que mostra a realidade da nossa própria alma e aquilo que realmente somos e que ninguém às vezes vê. Porque existe um lado nosso que é meio tenebroso, que talvez a gente até tivesse vergonha de dizer, porque se as pessoas soubessem o que passa aqui, ou o que passa aqui, a gente ficaria envergonhado. E isso acontece mesmo. E acontece porque nós somos pecadores. Redimidos, é verdade, mas pecadores. Pecadores que pensam que não deveria pensar acerca de si mesmos, acerca do próximo e acerca de Deus, acerca das circunstâncias. E às vezes se olhar no espelho é algo extremamente difícil, mas desse espelho que eu estou falando agora, porque ele vai revelar coisas que não nos agradam, que não são boas acerca de nós mesmos. O que em si não é uma coisa ruim, porque se nós olhamos para o espelho e contemplamos o estado de nossas almas, e muitas vezes o estado de nossas almas não é o melhor estado possível, isso não deveria se constituir num desânimo, mas algo encorajador para que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos, para que nós tenhamos uma clara consciência de quem nós somos. E tendo essa clara consciência, corrigir o que precisa ser corrigido. Assim como nós corrigimos o penteado, assim como nós corrigimos a barba que foi feita, mas que de repente ficou aqui um fiapo que a gente não viu na hora, para a gente corrigir. Então, se olhar no espelho, ou colocar a alma diante do espelho, é uma bênção, não é uma coisa ruim. Mas quando eu leio esse texto aqui, é muito estranho o que o salmista diz. Porque quando nós olhamos para o espelho, nós sabemos quem nós somos. E tem coisas que a gente não gostaria nem de compartilhar com as pessoas, não é verdade, acerca de nós mesmos. Porque são coisas que não são boas. Mas quando você pega o verso 1, você fica... Esse cara tem problema. Porque olha o que ele diz para Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, ok? Não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. E eu fico perguntando a mim mesmo, como é que pode? Como é que esse cara pode chegar diante e dizer assim, Senhor, meu coração não é soberbo? Aliás, já dá uma ideia de soberba. Você chegar diante de Deus e dizer,
Senhor, não é soberbo o meu coração? Isso para mim, como leitor, eu digo, não, esse cara é soberbo. Como é que ele se chega diante de Deus e fala um negócio desse? Não é soberbo o meu coração. Aí você começa a sentir, inclusive, vergonha alheia em relação ao salmista. Você diz, cara, como é que ele disse isso? Como é que ele falou isso? Aí você diz assim, não, ele vai corrigir. Aí a segunda frase é, nem altivo o meu olhar. Eu falei, cara, para. Coloca a pena de lado, não continue escrevendo, não. Para de escrever. Não está legal. Mas ele insiste. Não ando à procura de coisas grandes, ou de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aí você põe a mão na testa e diz, cara, você fica esperando descer um raio do céu para fulminá-lo, porque como é que ele se achega diante de Deus e fala uma coisa dessas? Como é que ele diz que o coração dele não é soberbo, quando nós sabemos que em algum momento, aqui e ali, o nosso coração é soberbo? É soberbo quando a gente não leva desaforo para casa, é soberbo quando a gente quer sair por cima da carne seca, é soberbo quando a gente não fica para baixo, o cara falou, a gente responde à altura. A gente é soberbo ou não é? A gente não tem aqueles momentos em que a gente cultua um pouco o nosso ego, o nosso coração, porque a gente, afinal de contas, eu também sou filho de Deus, eu tenho que me respeitar. Todos nós carregamos um pouco disso. Todos nós temos um pouco disso, a gente não sabe ficar quieto, a gente não sabe ficar falado. E se alguém contradiz aquilo que a gente acha que tem que ser feito, então a gente pisa duro e vai atrás e resolve. A gente é assim. A gente peca. Mas aí eu olho um salmista que é pecador. Ok? Esse sujeito aqui que escreveu é pecador. Ele diz, não é soberbo o meu coração. E aí você sente vergonha alheia pelo que ele está dizendo. Como ele pode se chegar diante de um Deus que tudo vê, que perscruta, lemos aqui no Salmo, ainda agora, um dos salmos lidos, um Deus que perscruta o coração, que sonda o coração, que vai num ponto e num local que mesmo eu não sou capaz de ir em mim mesmo, que dirá no outro, mas ele vai, ele chega, ele sabe, ele mostra. Como é que então se pode dizer não é soberbo o meu coração? Talvez seja a contradição de tudo aquilo que o Evangelho, por exemplo, nos ensina sobre a necessidade de nós não termos um autoconceito mais elevado do que convém. Ou, num outro momento, o apóstolo Paulo dizendo que nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas ele vai diante de Deus e diz, Senhor, não é soberbo o meu coração. E a gente sente por esse cara vergonha alheia. Ele não deveria falar isso. Mas aí a gente caminha. E quando a gente chega no verso 2, a gente percebe uma coisa que, vai lançar alguma luz naquilo que ele disse no verso 1. Porque o texto não acabou. Se ele terminasse no verso 1, daria para a gente coçar a cabeça e dizer, esse cara aqui. Mas quando a gente vai para o verso 2, as coisas começam a reluzir de uma maneira que não está reluzindo no verso 1. Porque ele diz assim, pelo contrário. Ou seja, o que ele vai dizer agora está em oposição àquilo que ele disse no verso anterior. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. O que nós estamos percebendo aqui? Há uma razão para o salmista ter dito aquilo lá. E aí, aquilo que aparenta ser no verso 1, a ausência de arrogância, aquilo que aparenta ser no verso 1, a ausência de altivez, aquilo que aparenta no verso 1 ser, vamos dizer assim, um orgulho, na verdade não é. Ele fez calar e sossegar a sua alma. Por quê?
Porque se sua alma não fosse calada e não fosse sossegada, o que ela reverberaria? Orgulho, altivez, arrogância e prepotência. Então o salmista está dizendo o seguinte: sabendo quem eu sou, sabendo o que enche a minha mente e o meu coração, eu silenciei a minha alma e sosseguei a minha alma. Ele só fez isso porque ele conhecia-se a si mesmo. Ele sabia quem ele era. Aqui, na verdade, no verso 2, na primeira parte do verso 2, ele, na verdade, derruba qualquer ideia de que lá no verso 1 ele estivesse sendo arrogante, prepotente, ao falar com Deus dessa maneira. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E por saber quem eu sou, seguindo os teus padrões e seguindo os teus parâmetros, e aí se você voltar na lei, você vai encontrar inúmeras orientações sobre a necessidade de fazer isso que o salmista está fazendo. Ele, na verdade, se silencia, ele faz a sua alma calar, ele coloca a alma dele no seu devido lugar. Às vezes nós temos a mania de colocar os outros no seu devido lugar, não é verdade? Não, colocar o outro no seu devido lugar. Eu coloquei ele no devido lugar. Mas um exercício que pode ser muito útil a todos nós é colocar a nossa alma no seu devido lugar. E há inúmeros salmos em que o salmista põe a alma no seu devido lugar. Muitos salmos. Eu vou citar apenas uma estrofe aqui que se repete 3 vezes em 2 salmos. Uma única estrofe que se repete 3 vezes em 2 salmos. Salmos 42 e 43. Aparece 2 vezes no Salmo 42 e 1 vez no Salmo 43 a seguinte estrofe: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é meu Deus e meu Rei. Veja, parece conversa de doido, né? Porque ele está falando com ele mesmo. Ele está conversando consigo mesmo, ele está conversando com a sua alma, e ele diz assim para si: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E é interessante, meus irmãos, porque esse salmo, ou estes salmos 42 e 43, ele é muito engraçado, assim, entre aspas. Por quê? Nós sabemos o que é o abatimento. Nós sabemos o que é muitas vezes estar sob forte perturbação, por problemas, por circunstâncias, pelo medo, pela dificuldade, pela ansiedade, pelo perigo, pela violência, pela pandemia. A gente sabe o que é isso. Mas é interessante que ele está em que condição? Ele está abatido, ele está perturbado, mas ele tem a resposta, porque é ele que fala com ele mesmo a resposta. Ele diz assim: por que você está abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Ou seja, ele sabe a resposta. Ele luta, ele enfrenta a dificuldade, mas ele tem a resposta está nele. Foi dada por Deus a ele. Espere em Deus. Ou seja, o Salmo 42, 43, e neste salmo aqui, basicamente ele faz a coisa simples que todos nós precisamos fazer conosco mesmos: colocar a nossa alma no seu devido lugar. A gente precisa aprender a colocar a nossa vida no seu devido lugar. Então ele diz, pelo contrário, eu fiz calar. É muito forte o que o salmista está dizendo aqui. A maneira como o texto foi construído na língua original é muito forte. É um fazer calar quase que violento. Ele faz a alma calar. E, meus irmãos, por que isso é importante? O salmista vivia, de certo modo, essa realidade, e nós vivemos talvez até um pouco mais. Meus irmãos, nós estamos num mundo em que as vozes que chegam aos nossos ouvidos são inúmeras.
A gente tem vozes, a gente ouve vozes, mas cuidado, eu não estou falando nada de fantasma, não estou falando nada disso. Nós temos um mundo de informações, a gente recebe informação de tudo quanto é canto, vem daqui, vem de lá, vem para cá, e a gente vai lidando e pega uma informação aqui, pega outra ali, e a nossa mente trabalha, e a gente trabalha, e a gente fala com a gente mesmo, e a gente fica, às vezes, falando até audivelmente com a gente mesmo. A gente fala o tempo inteiro, então é voz que cruza daqui, é voz que vem de lá, é alguém que disse uma coisa aqui, é alguém que disse alguma coisa lá, e a gente vai juntando isso tudo na cabeça e vai ficando louco. E é interessante porque a gente vai para casa, entra no nosso quarto, deita na nossa cama, puxa o cobertor, cobre a cabeça, mas a gente continua ouvindo vozes. A gente continua ouvindo coisas, a gente continua, é uma ideia que vem na mente, é uma palavra que a gente ouviu durante o dia que vem à mente, isso vai provocando uma série de dificuldades. E é muito interessante, é que na multidão dessas vozes, há uma voz que a gente precisa ouvir, a gente não consegue ouvir, que é a de Deus. Porque há tanta voz falando, há tanta voz que a gente dá ouvidos, que a voz que a gente precisa ouvir, que é a de Deus, a gente não consegue, e não é por maldade, é porque a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer calar a nossa alma e a sossegar. O salmista diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. E ele continua, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, eu esperaria o salmista dizer assim, como essa criança é minha alma para contigo. Ele não está falando com Deus, mas é contigo? É comigo. Olha que coisa interessante, ele está orando a Deus, e ele poderia ter dito, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como essa criança é a minha alma para contigo, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para contigo. Não, não é para contigo, é para comigo, porque ele fez calar e sossegar a sua alma, ele controla a sua alma, ele domina o seu pensamento, ele domina o que vem, ele domina o que vai, ele tem controle, e ele tem controle porque ele deseja adorar a Deus e ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é de uma maneira que o cônjuge, que a esposa não sabe. Ela sabe como ela é de uma maneira que o marido não sabe. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é minha alma, para comigo. Eu aprendi a me dominar. Eu aprendi a me controlar. Eu aprendi. E aí, muito naturalmente, alguém pode questionar, mas, pastor, como é que a gente faz isso? Como é possível? Olha, nós somos pecadores. Somos obtusos, né? Nossas visões são turvas. A gente não sabe tudo. A gente não conhece tudo. A gente não sabe nem mesmo, às vezes, qual é a melhor decisão a ser tomada dentro de uma determinada circunstância. Como é que eu vou fazer isso? Como é possível isso? De que maneira eu alcanço esse negócio? Isso é impossível. Não, não é. E sabe qual é a resposta? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Lembra quando eu disse no início que é importante que para o desenvolvimento na vida cristã a gente precisa conhecer a nós mesmos e conhecer a Deus? Eu ouso dizer que o salmista disse tudo o que disse nos versos 1 e 2 e fez tudo o que fez nos versos 1 e 2 por uma razão. Ele conhecia Deus. E o conhecimento de Deus trouxe luz sobre ele mesmo, para que ele tivesse uma plena consciência de quem ele era, para que corrigindo as coisas que precisavam ser corrigidas, Deus pudesse ser louvado através da vida dele. Então não é o salmista a causa de todas as coisas, é Deus. Porque foi necessário que Deus abrisse a mente do salmista e o coração do salmista para que ele tivesse uma clara consciência de quem ele é.
E veja se não é isso que ocorre conosco quando nós cremos. Nós não somos chamados ao arrependimento? Não é isso? É possível alguém ser salvo sem se arrepender? Do ponto de vista bíblico, duvido. É impossível. Sem arrependimento não tem salvação. Não existe. E esse arrependimento, ele é inclusive fruto da fé em Jesus Cristo. E o que é o arrependimento, senão a real condição de nós sabermos quem nós somos? Porque eu não me arrependo daquilo que o outro fez. Eu me arrependo daquilo que eu sou. E veja, não é só do que eu fiz, é do que eu sou. Por quê? Porque diante de Deus, eu estou muito distante dele, eu estou muito distante da sua santidade. Mas aí Deus toma a providência de mandar Cristo para unir o que o pecado separou. Deus e seu povo. E o que ele faz em nossos corações? Ele nos dá uma clara consciência de quem Deus é, para irmos a ele, e só vamos porque temos uma clara consciência de quem nós somos, pecadores perdidos. Então, conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos é fundamental para o progresso na fé. Isso começou lá na nossa conversão, é fato, mas que continua agora. Precisa continuar. O apóstolo Paulo entendia isso perfeitamente quando afirmava para a igreja de Roma, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele não está falando para a gente perdida, ele está falando para a gente salva. E ele está dizendo que a renovação da vossa mente, da minha mente, da sua mente, é necessária. Inclusive para nós experimentarmos o quê? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aqui, gente, deixa eu só, talvez abra um parênteses para corrigir uma ideia que a gente tem, é que ali ele está falando das vontades de Deus do cotidiano, do dia a dia. Aí eu compro o carro ou não compro? Eu preciso saber a vontade de Deus. Compro uma casa ou não compro? Preciso saber a vontade de Deus, porque eu preciso encontrar essa vontade que é boa, agradável e perfeita. Não é disso que o apóstolo está falando. Você precisa pegar esse conceito de vontade, que está no verso 2 do capítulo 12. Capítulo 12 que inaugura uma nova parte no livro de Romanos, que é uma parte mais prática. Precisa voltar no capítulo de 1 a 11. A vontade de Deus está relacionada à redenção. Então é experimentar os benefícios da redenção. Esse texto não está falando se você deve ou não deve comprar o carro, se você deve ou não deve comprar uma casa. Ali a vontade de Deus está vinculada aos capítulos anteriores, 11, 10 e 9. E ele está falando da vontade de Deus revelada na história para salvar o seu povo. E que aqueles que têm a mente renovada são parte desse povo. Portanto, esse povo vai, isso é fato, não tem dúvida não. Ele vai experimentar sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por uma razão muito simples. Aquele que começou a boa obra vai concluir. Ele é o autor e consumador da fé, ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. É isso. Ele não está colocando ali em dúvida se você vai ou não vai, porque a gente lê como se fosse dúvida. Não é certeza. Vocês vão experimentar, porque se vocês estão em Cristo, vocês vão experimentar a vontade boa, agradável e perfeita. É disso que ele está falando. Aquilo que Deus nos traz por meio da redenção e que ele revelou nos capítulos de 1 a 11 de Romanos, está agora clareada para todos nós. Mas o fato é, e eu quero voltar então ao ponto que realmente de fato interessa, é que a renovação da vossa mente é exatamente essa alteração cotidiana da mente. E por que eu bato nisso e o que isso tem a ver com arrependimento? A palavra arrependimento na Bíblia significa mudança de mente. Mudança de mente. É isso que significa a palavra arrependimento. Mudança de mente. Veja-se ali quando ele diz pela renovação da vossa mente, não é uma mudança contínua da mente. Então nós nos arrependemos no passado, sim, glória a Deus, fomos salvos. Fomos alcançados pela graça. Mas fica lá? Parou por lá? Não. Amadurecemos, renovando o nosso entendimento. Conhecendo quem Deus é, mas também conhecendo quem a gente é. Esses dois elementos são fundamentais
para que Deus seja glorificado por intermédio de nossas vidas. Eu quero concluir, portanto, fazendo 2 rápidas aplicações para nós, para todos nós. Primeiro, eu quero desafiar a todos vocês, e esse talvez seja o maior desafio que a gente tenha. E aí eu vou usar, não palavras minhas, mas vou usar a palavra do profeta Oséias. O profeta Oséias, escrevendo, ele disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e ao teu Filho, a quem enviaste. Minha primeira aplicação, meus irmãos, a todos nós: prossigamos conhecendo Deus. Prossigamos conhecendo aquilo que Ele deu a conhecer acerca de si mesmo na sua palavra. Aquilo que está lavrado nas Escrituras, que é fonte de verdade autoritativa para mim, para você, para a igreja de Cristo sobre a terra. Prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer o nosso Deus. Mas não apenas conhecê-lo cognitivamente, porque esse é o problema. Não é apenas saber sobre Deus, é conhecer a Deus. Não é apenas cognitivo, é existencial. Não é apenas na mente, é no coração. Prossigamos em conhecer a Deus. E talvez aqui esteja, de fato, o grande desafio que nós temos. Um puritano chamado Richard Sibbes, um puritano inglês, século 17, ele escreveu várias obras, e num determinado momento ele faz a seguinte declaração que eu quero citar aqui para você. 40 centímetros, aliás, ele diz, de 30 a 40 centímetros é a medida que levará muitos para o inferno. Muitos irão para o inferno por causa de 30 ou 40 centímetros. E aí ele explica. A verdade do Evangelho, para muitas pessoas, está apenas na mente, quando deveria se chegar ao coração. Dependendo da extensão do pescoço, 30 a 40 centímetros. Não basta saber sobre o Evangelho, não basta saber sobre Deus, é preciso conhecer a Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, disse Jó. Conhecer a Deus. Irmãos, não há sobre a face da terra busca tão maravilhosa, tão gloriosa, tão ousada, senão a busca pelo conhecimento de Deus, de um pacto com Deus, de uma aliança com Deus, de vida com Deus, de redenção, de esperança. Então, irmãos, dediquem-se, busquemos a Deus, amemos a Deus, vivamos para Deus. Mas, em segundo lugar, suspeitemo-nos de nós mesmos. Se há alguém de quem você deve suspeitar, é de você mesmo. A gente não pode confiar na gente mesmo. Aliás, a Bíblia diz isso: maldito o homem que confia no homem. Aí a gente pensa assim: não, ali o profeta está dizendo que maldito é aquele que põe a sua confiança numa outra pessoa. Mas você é o quê? Quando você põe a confiança em si mesmo, você está fazendo o quê? Confiando em si, confiando no homem, está pecando. Então suspeite de si. É preciso que nós suspeitemos de nós mesmos. E nisso, Deus será honrado. Deus será glorificado. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória, pois, ao Pai, ao Filho, ao Espírito, que sustenta o seu povo, que sustenta a sua igreja e o faz para a glória do seu nome. Amém. Vamos orar? Bendito seja, Senhor, o teu nome,
pela tua palavra que nos adverte, que nos ensina a esperar em ti. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque não temos outro bem além do Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa esperança, em quem confiamos. Pois a tua graça nos alcançou, o teu poder nos vivificou, e estamos assentados nas regiões celestes com Cristo Jesus, aguardando sua revelação final, quando virá para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Enquanto este dia não chega, abra nossa mente e o nosso coração para conhecer a Ti, para gozar das delícias que brotam do Teu trono, que sejamos fortalecidos e amparados, mas que ao mesmo tempo o Senhor nos dê a graça que precisamos para termos uma percepção clara de quem nós somos e dos perigos que nós constituímos para nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Tenha misericórdia de nós mesmos. Purifica a nossa mente, o nosso coração. Lava a nossa alma. Perdoa o nosso pecado, nosso orgulho, nossa arrogância. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Cuida do teu povo aqui. Fortalece o ânimo e a fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém.